Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, vamos começar mais uma aula. Vamos começar na unidade 2. Hoje nós vamos falar sobre fração algébrica. Vamos lá? Início de conversa. Nesta unidade, vamos conhecer um novo tipo de fração, as frações algébricas. Para simplificá-las, vamos utilizar o que você aprendeu sobre fatoração de expressões algébricas. Para identificar uma fração algébrica, precisamos nos lembrar de alguns conceitos relacionados a frações, estudados nos anos anteriores. O primeiro é que uma fração também pode apresentar um quociente. Por exemplo, 2/3 é o mesmo que 2 dividido por 3. Eu sempre falo isso, né, pessoal? Toda fração é uma divisão. Então, ela pode ter um quociente. O que é o quociente? O quociente é o resultado de uma divisão. Em um quociente também pode ser escrito na forma de fração. 5 dividido por 6 é o mesmo que 5/6. As frações algébricas são aquelas que têm variáveis no denominador. Por exemplo, 3a, 4m sobre x, 5x sobre a menos 2. O denominador de uma fração nunca pode ser zero. Por isso, numa fração algébrica é necessário excluir os valores das variáveis que anulam o denominador. Exemplos: 6x sobre y, sendo que y precisa ser diferente de zero. 2a sobre b mais 5, sendo que b precisa ser diferente de menos 5. Porque se b for menos 5, gente, menos 5 mais 5 vai dar zero. Então, o denominador não pode ser zero. M mais 1 sobre x menos 3, sendo x diferente de 3. X não pode ser 3, porque se for 3 vai dar zero. 3 menos 3 é zero. Y mais 8 sobre 2a menos 14, sendo a diferente de 7. Por que a não pode ser 7? Porque 2 vezes 7 vai dar 14, e 14 menos 14 vai dar zero. Então, em uma fração algébrica, o denominador... Em uma fração algébrica não, né? Em qualquer fração, o denominador nunca vai ser zero, tá? Agora é com você. Transforme as divisões em frações e simplifique-as quando possível, tá aí? 15 dividido por 25 vai ficar 15 sobre 25. E dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por 5, né? 15 dividido por 5 vai dar 3. 25 dividido por 5 vai dar 5. Vai ficar 3/5. Letra B. 16 dividido por x vai ser igual a 16 sobre x, certo? É isso aí. A mais 4 dividido por 3m. A mais 4 em cima e 3m embaixo. 16x sobre 2y. 16x sobre 2y. Essa dá para simplificar, não dá, gente? Dá para simplificar por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8x. E 2 dividido por 2 vai dar 1y. E aí a gente fica com 8x sobre y, tá bom? Vamos seguir? Próxima página. Número 3. Efetue as operações com frações que você já aprendeu nos anos anteriores. Como é que a gente faz, gente? Nossa, eu pulei o 2 também, perdão. Determine o MMC entre os números 12 e 40. Vamos lá? Quem lembra como é que a gente calcula MMC? 12, 40, coloca um tracinho e começa a dividir pelos números primos, certo? Dá por 2, que vai dar 6 e 20. Por 2, que vai dar 3 e 10. Por 2, que vai repetir o 3 e vai dar 5. Por 3, que vai dar 1 e repete o 5. Por 5, que vai dar 1 e 1. Acabei aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 vai dar 120. Isso mesmo. 120, ok? Então, o MMC entre 12 e 40 é 120. Efetue as operações com frações que você já aprendeu nos anos anteriores. Bom, como que eu faço
uma adição de frações com denominadores diferentes. Quem se lembra? É preciso fazer o MMC. Então, vamos lá. O MMC entre 5 e 2. Vou fazer aqui, ó. Vai dar por 2, que vai dar... Repete o 5 e dá 1. E vai dar por 5, que vai dar 1 e 1. E 5 vezes 2 vai dar 10. Ou seja, aqui fica todo mundo sobre 10. Depois, divide embaixo, multiplica em cima. 10 dividido por 5, 2. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. E 4 mais 15, 19 sobre 10. Ok? A mesma coisa a gente faz na letra B, quando a gente vai fazer a subtração. Faz o MMC, divide embaixo, multiplica em cima para encontrar o resultado. Bom, eu já sei que o MMC entre 3 e 4 é 12, tá? Não vou fazer não, para não perder muito tempo. 12 dividido por 3 é 4. 12 dividido por 4 é 3. 4 vezes 7, 28. 3 vezes 1, 3. Tá bom? Então, vamos lá. 28 menos 3 vai dar 25 dozeavos. Ok? Bom, letra C. 5 sétimos vezes 3 meios. Para multiplicar duas frações, multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, tá? 5 vezes 3, 15. 7 vezes 2, 14. Para dividir frações, você multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, o 5 vai para cima e o 2 vai para baixo. 6 vezes 5, 30. 9 vezes 2, 18. 30, 18avos. Dá para simplificar essa última, né? 30, 18avos a gente pode simplificar por 6. Ok, vai ficar 5 e 18 dividido por 6 é 3. Ok? Vamos continuar? É importante saber que nas atividades anteriores você trabalhou algumas propriedades já conhecidas das frações numéricas. Essas mesmas propriedades serão utilizadas quando trabalharmos com as frações algébricas. Simplificação de frações algébricas. Basta simplificar uma fração. Para simplificar uma fração, basta dividir o numerador e o denominador por seus divisores comuns. Exemplos: 14x ao cubo yz. O que ele fez aí? Sobre 21x ao quadrado z. O que ele fez aí? Ele decompôs cada um dos números. Ele fez a decomposição do 14, ele decompôs o 14 em 2 vezes 7 e ele decompôs o 21 em 3 vezes 7, tá? E aí ele decompôs todos os x, tá vendo que lá no primeiro, no numerador tem 3x, no denominador tem um x só, no numerador tem um y, no denominador tem 2y, e no numerador tem um z, e no de baixo tem um z. E aí o que ele fez? Ele corta todos os que são iguais em cima e embaixo. O que aparece em cima e embaixo igual é cortado. Então, corta o 7, corta um x, corta um y e corta o z. No final das contas, o resultado vai ser apenas os que sobraram. Sobrou um 2 e 2x em cima, e sobrou um 3 e um y embaixo, tá bom? Em nossos estudos, vamos sempre considerar diferente de zero o denominador literal de uma fração algébrica, tá? Então, nunca vai ser zero no denominador. Olha o exemplo da letra B. X ao quadrado menos 9. O que aconteceu ali no x ao quadrado menos 9? Foi fatorado, ou seja, fez a decomposição, tá? Ele fatorou x ao quadrado menos 9 no produto da soma pela diferença, que foi o que a gente aprendeu no capítulo anterior. Então, a gente vai precisar utilizar aquelas regrinhas de fatoração. E no de baixo, ele também fez a fatoração, colocando o fator 5 em evidência. Aí, para dentro do parênteses, ficou com x mais 3, tá? Aí, você pode ver que tem um x mais 3 no numerador e tem um x mais 3 também no denominador. E um x de cima, o x mais 3 de cima vai cortar o x mais 3 de baixo. E aí, o resultado vai ser somente os números que sobraram. X menos 3 em cima e 5 embaixo.
Mínimo múltiplo comum de monômios. Para calcularmos o MMC de monômios, vamos proceder da mesma maneira como fizemos para os números naturais. O MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Exemplo, vamos calcular o MMC dos monômios 40AB ao cubo e 60A ao quadrado B ao quadrado C. Próxima página. Fatorando os monômios. 40AB ao cubo. Vamos fazer a fatoração desse número, tá? Igual a gente fez na página anterior, no outro exemplo, que era o 14x ao cubo YZ. 40, a gente vai fazer a fatoração dele. Quer ver? Eu vou fazer aqui para você ver. Como fica a forma fatorada do 40? Dá por 2, que dá 20. Por 2, que dá 10. Por 2, que dá 5. Por 5, que dá 1. 2 ao cubo vezes 5. Essa é a forma fatorada do 40. Tá vendo aqui, ó? 2 ao cubo vezes 5. Aí a gente fatora também o A e o B. Tá vendo? A vezes B ao cubo. Agora o de 60. 60 dá por 2, que dá 30. Por 2, que dá 15. Por 3, que dá 5. Por 5, que dá 1. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Tá aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Tá vendo? A gente fez a fatoração dos números, tá? Forma fatorada dos números. E aí, também fizemos aqui, ó. A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, tá? Então, vamos lá. O MMC entre esses dois denominadores, tá? Para a gente fazer uma adição de frações de denominadores diferentes, a gente precisa do MMC, lembram-se? Isso mesmo. O MMC desses dois denominadores vai ser o produto, ou seja, a multiplicação dos fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Então, vamos lá. Qual vai ser o MMC? Você vai pegar aqui os fatores comuns, que tem o maior expoente, e vai pegar também os que não são comuns. Olha só os que foram circulados aqui de vermelho. O 2 está aqui e está embaixo, é comum. Mas você vai pegar o 2 ao cubo porque você vai pegar o de maior expoente, tá? Aí você vai pegar o 3, ó. O 3 só tem o 3 aqui elevado a 1, não tem 3 em cima. Então, você só vai precisar desse. Aí o 5. O 5 tem 5 em cima e 5 embaixo, mas o expoente é igual. Então, você pode pegar qualquer um dos dois, tá bom? Aí você vai pegar agora o A. O A, ele tem o A a 1 e o A a 2. Primeira potência, segunda potência. Então, você vai pegar elevado a 2 porque é o maior expoente. O B agora vai ser o B ao cubo. Aqui tem o B ao quadrado e aqui o B ao cubo. Você vai pegar o de maior expoente. E por último, você vai pegar o C. Você vai utilizar todos os fatores, tá bom? Só que aqueles que se repetem, que são os comuns, você vai pegar o de maior expoente. Então, vamos lá. Multiplicou tudo isso aqui, 2 ao cubo é 8, vezes 3 vezes 5 vai dar 120. A ao quadrado, B ao cubo, C, ok? E aí você encontrou o MMC entre esses dois monômios. Mínimo múltiplo comum de polinômios. Devemos fatorar os polinômios e calcular o MMC da mesma maneira como fizemos anteriormente. Exemplos. Vamos calcular o MMC dos polinômios 5A mais 5 e 7A mais 7. Fez a fatoração, o que a gente vai fazer ali? Colocar em evidência, tá? 5 que multiplica A mais 1, 7 que multiplica A mais 1. O que você vai pegar? Todos os fatores. Só que o fator que se repete, você vai pegar o de maior expoente. Então, você vai pegar o 5, o 7... E você vai pegar do A mais 1, o que tiver o maior expoente. Só que eles são iguais, então você pode pegar qualquer um dos dois. 5 vezes 7 vai dar 35. 35A mais 1. Tá bom? Da mesma maneira que você fatorou o monômio lá em cima, você vai fatorar os polinômios. Só que os polinômios a gente viu no capítulo anterior. Todas as regrinhas de fatoração, tá? Volta lá se você tiver dúvida no vídeo da aula anterior e no capítulo anterior, que tem lá todas as maneiras de fazer as fatorações, tá?
Vamos calcular agora o MMC dos polinômios. 3m menos 3 e m ao quadrado menos 2m mais 1. Fatorando o primeiro, você vai colocar o 3 em evidência. E o segundo vai virar o quê, gente? Vai virar o produto da soma pela diferença. Não, desculpa. O segundo é um trinômio quadrado perfeito. O produto da soma pela diferença foi no exemplo anterior. O segundo polinômio virou um trinômio quadrado perfeito. E aí, a fatoração dele ficou m menos 1 ao quadrado. E agora, o que a gente faz? Pega todos os fatores. Vou pegar o 3, que é um fator que está aparecendo. E no caso do m menos 1 que está se repetindo, você vai pegar o de maior expoente. Então, você pegou o que está elevado ao quadrado. O MMC ficou 3, que multiplica m menos 1 ao quadrado. No exemplo C, polinômio y ao quadrado menos 16 e y ao quadrado mais 8y mais 16. Fatorando o primeiro, produto da soma pela diferença. O segundo, trinômio quadrado perfeito. Já falamos desses lá na aula passada, ok? Fizemos a fatoração? Fizemos. Agora vamos fazer o MMC. Vamos pegar todos os termos que se repetem, sendo o que se repete de maior expoente. Os que se repetem, os que não se repetem, e os que se repetem, os de maior expoente. Então, tá vendo que tem y mais 4 nos dois? Só que um tá ao quadrado e um não tá. Então, eu vou pegar o que tá ao quadrado. E aí, também vou pegar o y menos 4. Tá bom? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? A aula de hoje, ela vai precisar da aula passada para acumular, né? São conteúdos acumulativos. Então, se você tiver alguma dúvida nas fatorações aí dos polinômios, você volta lá na aula passada para você pegar aí as fatorações, tá bom? E agora vocês vão fazer esses exercíciozinhos aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.